aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês mais uma vez para mais essa dose de esperança. Queremos que Deus continue a guardar, e proteger, e cuidar e orientar a cada um de vocês no seu poder a cada dia. O texto que nós gostaríamos de trazer hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 23, que fala sobre o carcereiro de Filipos. Diz a palavra do Senhor: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Esse texto é uma palavra que eu já ouvi dezenas de vezes, talvez centenas de vezes. Mas a cada vez que a gente lê, a cada momento que a gente reflete sobre ela, nós temos elementos novos, coisas novas que falam para nós, que dizem coisas diferentes para nós e que nos orientam em relação ao que Deus quer para a nossa vida. E eu gostaria de chamar a atenção para o fato das ordens que esse carcereiro recebeu. Paulo e Silas foram presos e o carcereiro recebeu a ordem que os vigiasse, ou seja, uma prisão com dezenas, talvez centenas de criminosos. Aquelas pessoas que estavam pregando o Evangelho foram postas sob especial atenção. E esse carcereiro estava lá, fazendo a sua guarda, a sua vigília, e ele dormiu, porque ele foi acordado. E ele não podia dormir como carcereiro. Os romanos, naquela época, o soldado que estava de guarda e dormia, a pena era a morte e a desonra. Além disso, houve um terremoto e os presos foram soltos. As grades, as coisas que prendiam os presos ficaram livres. Eles ficaram livres, eles podiam fugir a qualquer momento. E aquele carcereiro olha aquela situação, acorda, não tinha luz, porque ele pede luz depois, e diante daquele quadro ele percebe que a vida dele tinha acabado. Ele tinha chegado numa situação de desespero, porque ele ia perder o emprego, ia perder a vida, e a sua família, depois disso, ficaria numa situação de vergonha. E pior do que isso, naquele momento, ele pensa em acabar com a própria vida dele. Quando ele é chamado por Paulo e Silas para uma palavra de salvação, quando ele é chamado por Paulo e Silas para lembrar, bota a luz, coloca a luz, vê as coisas de outro jeito, porque as coisas, o mundo que você acha que está perdido, a vida que você acha que está perdida, Deus tem um propósito diferente para ela, Deus tem um novo propósito para ela. E aí aquele carcereiro depois pergunta a Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque Deus tinha um plano na vida daquele carcereiro de tal forma que num dia qualquer, numa noite qualquer, ele se encontra com Paulo e Silas. Ele se encontra com um apóstolo de Cristo. Ele se encontra com a oportunidade de mudar a vida dele e a vida da família dele por muitos séculos. Deus sabe o que aconteceu depois disso, depois desse evento, mas a vida daquele carcereiro mudou. Deus usou um momento, onde talvez Paulo e Silas estivessem questionando: nós estávamos pregando o Evangelho, nós estávamos falando de Jesus, nós fomos presos e nos colocaram
algemas, né, como se fôssemos criminosos, mas era aquela situação adversa, tinha um propósito, que era o propósito de salvar o carcereiro e nos dar uma palavra hoje, e nos dar essa palavra de Deus hoje. Amém. Estamos nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Clique no botãozinho de seguir da página, clique no sininho para receber notificações. Siga-nos também no Instagram e no YouTube, inscrevendo-se no canal. Nós precisamos muito de inscrições no YouTube para que as ferramentas estejam disponíveis. E, mais importante ainda, convide seus amigos. Faça isso agora. Convide seus amigos para conhecer a página da Comunidade de Jesus e nos ajudar a ampliar ao alcance do conteúdo que nós estamos publicando para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Trazer à memória aquilo que me dá esperança.